Bem-vindos a mais uma edição do Aqui Entre Nós, os comentários sobre as notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras por Isabel Maranha Cardoso e João Pedrosa Russo. Começo por Isabel Maranha Cardoso. No dia 14 de outubro, terça-feira, o Diário As Beiras dá conta de que a Rua da República está à espera da maré cheia para testar a eficácia das obras de drenagem das águas pluviais. Entretanto, já choveu, a maré não estava cheia, mas não houve inundações. Exatamente, temos que fazer aí uma compatibilização das condições meteorológicas mais a maré para se poder testar. Não, eu espero que, estou a brincar, mas espero naturalmente que a obra tenha resolvido, pelo menos parcialmente, porque sabemos que não se consegue resolver totalmente, mas pelo menos parcialmente o problema, porque causa de facto imensos prejuízos. É uma rua de comércio e este tipo de inundações causa imensos prejuízos. Eu queria só deixar aqui uma notinha que é assim: a Europa é o continente mais impermeabilizado do mundo. E, mais uma vez, nós, contrariando a natureza, não é? Impermeabilizamos os solos, encerramos e fechamos do céu aberto ribeiras e outras linhas de água subterrâneas. E cada vez mais, quando abrimos um telejornal em dias de grande precipitação, não é só a Figueira da Foz, quer dizer, ainda no outro dia em Lisboa foi o caos. Portanto, isto faz-nos refletir sobre o exagero com que, no fundo, impermeabilizamos o nosso solo. Ora, esses exageros da impermeabilização dos solos, segundo Isabel Maranha Cardoso, pode tornar-se mais perigoso em cidades ribeirinhas, construídas em cima de claro, é perfeitamente natural, porque sempre que as grandes chuvadas ocorrem na mesma altura em que há a praia-mar, e a praia-mar só há nas cidades ribeirinhas, como é óbvio, este problema adensa-se. Este problema é grave não só na Figueira da Foz, como em todas as cidades com as mesmas condições, quer em Portugal, quer no estrangeiro, no resto da Europa também aconteceu, nós vemos isto na televisão. Agora, a causa disto é, sem dúvida, essencialmente, do excesso de impermeabilização do solo, porque se nós não impermeabilizássemos tanto o solo, isto não aconteceria, porque nós temos que ver que houve um excesso de construção nos últimos 30 anos, e esse excesso de construção faz com que se impermeabilize os solos, e ao impermeabilizar os solos construíram-se casas e edifícios que vão utilizar coletores que não estavam dimensionados para tanta casa, e isso obviamente faz com que estes coletores não aguentem, e mesmo que aguentassem, com a praia-mar havia sempre problemas. Esperemos que estas obras que foram feitas mitiguem este problema. E o João Pedrosa Russo vai manter-se em campo, porque vou passar-lhe a bola da Naval. A Naval entregou as chaves do estádio à Câmara da Figueira da Foz. Esta é uma das notícias de quarta-feira, 15 de outubro, no Diário As Beiras, com direito a chamada à primeira página. 25 anos depois, o estádio regressa à Câmara. Sim, 25 anos depois o estádio regressa à Câmara, mas para mim, como cidadão, o que é importante é que o estádio sirva às populações, sirva aos desportistas. Para mim isto é essencial. Agora, é uma pena que a Naval tenha chegado ao estado a que chegou. Sabemos que neste preciso momento o plano especial de revitalização foi aprovado no Tribunal, mas os jogadores interpuseram recurso para o Tribunal da Relação e aguarda-se o desfecho, aguarda-se o acordo dessa relação. E então, os jogadores entendem que aquilo não foi correto, não respeitou determinados princípios, nomeadamente o princípio da igualdade, e por isso este PER está, vamos lá, suspenso. E isto faz com que, se porventura o PER não for de facto aprovado, a Naval vai ter muitas dificuldades em fazer o que quer que seja em termos de dinamizar o desporto, porque não vai ter as dívidas à Segurança Social regularizadas, não vai ter as dívidas ao fisco regularizadas, e isto impede de fazer qualquer contrato com uma autarquia. Se porventura o PER ao invés for aprovado, entrar em vigor, então sim, as dívidas à Segurança Social e às finanças ficam regularizadas, porque elas próprias aprovaram o plano especial de revitalização. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas isto é uma situação muito triste para a Naval. E este é um processo muito delicado para a Câmara também, Isabel Maranha Cardoso. Sim, daquele que tem que ser tratado mesmo com pinças. Eu acho que, pela própria identidade do clube e, enfim, da primazia que se dá ao futebol, de facto a Naval foi sempre
muito protegida por a entidade Câmara Municipal. Eu recordo aqui que por 2 vezes a Câmara Municipal deu terrenos à Naval para fazer a sua própria sede. O primeiro é onde está hoje aquele prédio em frente ao estádio. E o segundo foi o terreno que venderam ao Jumbo. Portanto, eu quero com isto dizer que, lamentando a situação da Naval, por outro lado, acho que tem havido uma diferenciação positiva muito grande em relação à Naval. E aí é que eu tenho pena que não tenha aproveitado esta diferenciação positiva, enfim, para não dar um trambolhão tão grande quanto aquele que está a dar. Por outro lado, gostava também de fazer aqui um repto, que uma vez que o estádio é entregue ao município, nós temos um clube cheio de campeões de atletismo que não têm nunca onde treinar em pista, e porque o estádio teve sempre por conta da Naval, não podiam ir para o estádio municipal, que não tem propriamente a pista à volta, mas tem o espaço suficiente para poderem fazer alguns treinos que são precisos. Portanto, está na altura de eventualmente o município poder abrir esta porta. Soavais, está a falar da Soavais. Estou a falar do Soavais. Muito bem. Quinta-feira, o Diário As Beiras dá conta de que pais impedem filhos de irem à escola em Quiais. Entretanto, desconvocaram o protesto. Isabel Maranha Cardoso. Já aqui tínhamos falado desse assunto. Eu acho, não quero ser antipática com os pais, até porque também ao longo, enfim, do crescimento das minhas filhas, fui várias vezes, pertencia a corpos sociais das associações de pais. De mães? Sim, praticamente são preenchidos por elementos no feminino, mas queria dizer que não acho propriamente muito legítimo o que estes pais estão a fazer. Primeiro porque o Sr. Vereador já tinha assegurado que ia fazer as obras e que ia adequar, portanto, as infraestruturas daquela escola às necessidades. Portanto, acho que há aqui também um bocadinho de impaciência e temos que ser pacientes porque não estão em condições tão anómalas e esperar, porque há a garantia do município que de facto se vai chegar ao encontro dos desejos dos pais. Isto é só impaciência, João Pedrosa Russo? Não é só impaciência, é também falta de bom senso, porque esta forma de protesto, mas felizmente que esta forma de protesto, apesar de anunciada, depois não se fez, porque o que estava em causa no entender dos pais era que as crianças não comiam em condições adequadas, portanto o espaço não era adequado para aquilo, nem para promover a educação física, e também porque as casas de banho estavam situadas no exterior do edifício. Eu tenho pena que a escola primária onde eu estudei já tenha sido demolida, porque gostava de mostrar a estes pais como eram as casas de banho nessa altura, mas nessa altura ninguém refilava porque Salazar não deixava. Agora, enfim, a liberdade permite que as pessoas não tenham bom senso e não saibam sequer aguardar pela requalificação da sala, que já tinha sido anunciada pela própria Câmara Municipal, mas o bom senso imperou, e eu só espero que estes pais, noutras circunstâncias mais graves, sejam tão zelosos como foram agora. Sexta-feira, 17 de outubro, embaixador dos Estados Unidos visita o Conselho e adianta ao Diário As Beiras a Figueira da Foz a transformar-se numa praça diplomática, com tantos embaixadores a visitarem a cidade. Bem, a diplomacia económica nos dias de hoje é importante, por isso convidar embaixadores, convidar outras pessoas com esta dignidade para visitar a Figueira da Foz é importante. Obviamente outras cidades fazem o mesmo, aliás o embaixador vem à Figueira da Foz dentro de um périplo pelo resto do país, mas é sempre positivo mostrar ao embaixador e certamente às pessoas que vêm com ele o que é a Figueira da Foz, quais são as potencialidades da Figueira da Foz, como é que os investidores estrangeiros podem utilizar a Figueira da Foz, e ser investidor estrangeiro nos dias de hoje é muito importante, mas ser investidor estrangeiro não é só comprar empresas que já existam. Quando se fala no investimento estrangeiro que vem a Portugal e compra um EDP, isso pode ser importante, acredito, mas mais importante é criar outra EDP, criar mais fábricas, criar mais postos de trabalho, não é manter já os que estão. Manter é importante, mas criar mais empresas é que é importante. Portanto, esta diplomacia económica é importante se servir para este tipo de investimento estrangeiro que eu gostava que fosse promovido. A Figueira da Foz tem extraordinárias condições e por isso é preciso mostrar a Figueira no estrangeiro e com os estrangeiros para que os empresários estrangeiros visitem a Figueira da Foz e promovam o investimento aqui. Vamos então passar aos comentários de Isabel Maranha Cardoso sobre estas visitas de embaixadores acreditados em Lisboa. Genericamente, o João Russo esgotou praticamente o assunto.
eu continuo a bater sempre na mesma tecla, que é, devia-se avaliar posteriormente o impacto e os resultados, enfim, destas ações de diplomacia económica. Portanto, isso é que era importante, porque agora é o embaixador dos Estados Unidos, mas já cá têm vindo... Da República Checa, Exatamente. Da Noruega... E nós nós temos este defeito em Portugal, quer dizer, depois não medimos o que é que isso trouxe, de positivo ou de negativo, quer dizer, não conseguimos nunca aferir o impacto desse tipo de visitas, e isso era importante saber se útil. Mas, entretanto, também já visitou a cidade, mas não a convite do Presidente da Câmara, o embaixador da Indonésia e o embaixador do Japão visitará também a cidade no início do próximo ano. Sábado, Figueira quer instalar plano de intervenção rural, mas depara-se com um problema grave porque cerca de 60% do território não está sob a tutela da Câmara. Eu queria aqui fazer um breve comentário, que é primeiro ressalvar, do ponto de vista muito positivo, a vontade e a atitude da Sra. Vereadora nesta questão do território, mas chamar a atenção para uma coisa, que o município não tem possibilidade praticamente para gerir o património que tem e não pode estar sistematicamente a reivindicar ter jurisdição sobre mais espaço público, porque não tem capacidade de o gerir, não tem recursos suficientes, portanto, às vezes é um bocadinho pernicioso chamarmos a nós aquilo que não é nosso, quer dizer, portanto, eu acho que tem que haver aqui algum equilíbrio, percebendo e elogiando a bondade desta ação, mas tem que haver algum cuidado nisto. Concordas, João Pedrosa Russo? Concordo na generalidade, na especialidade não, porque estamos a falar de uma intervenção na Serra da Boa Viagem, e a Serra da Boa Viagem faz parte do nosso património turístico. A Figueira da Foz é uma terra turística onde o turismo tem muita relevância, por isso eu compreendo que na Serra da Boa Viagem se façam essas intervenções. Aliás, já houve anteriormente um protocolo entre a Câmara Municipal e a entidade, e a tutela sobre este assunto. Infelizmente não se fizeram as obras que deveriam ser feitas, fizeram-se muito poucas, mas aqui na Serra eu acho que é preciso ter algum cuidado, porque dá uma visibilidade muito grande quando as coisas não estão tratadas como deve ser, pela negativa, o que é mau. Agora, nós temos que dizer o seguinte: é preciso que o Estado, a entidade central, a administração central, permita cada vez mais intervenções deste género, mas que dê às autarquias as possibilidades técnicas, meios humanos e financeiros, se for necessário, para estas intervenções. Porque não nos podemos esquecer, como a notícia diz e muito bem, que 60% do território figueirense está condicionado e não é tutelado pela autarquia. Isto acontece não só na Figueira da Foz, como em muitos e muitos outros concelhos. Há concelhos onde a intervenção do Estado no território é superior a 60%. Por isso, agora que se fala muito na reforma do Estado, é bom que se reduzam estas condicionantes. Não quer dizer que se acaba com a Reserva Ecológica Nacional, com a reserva, com outro tipo de reservas e outras condicionantes que existam. Não quer dizer isso, porque isso é mau, mas é preciso diminuir isto e permitir intervenções das autarquias e possibilitar que aquelas pessoas que estão desempregadas, em vez de receberem o subsídio de desemprego em casa, possam ir trabalhar com a autarquia neste tipo de atividades, que era interessante. Mas a Serra, para mim, é extraordinariamente importante. Passamos então à edição de segunda-feira. Macau homenageia António Augusto Menano, autor, artista plástico da Figueira da Foz. Dispensa apresentações. Sim, dispensa apresentações. De resto, Isabel Maranha Cardoso. Eu, a única coisa que tenho para dizer é que acho que é uma homenagem muitíssimo justa. De facto, é um vulto da nossa cultura figueirense, que felizmente está vivo, está entre nós e continua a produzir cultura, pinta, escreve, foi vereador da cultura há muitos anos atrás e fez um excelente trabalho pela cultura da Figueira, portanto, acho que mais do que justo, também pelos anos que passou em Macau, que seja feita esta homenagem. João Pedrosa Russo, uma homenagem justa. É uma homenagem justíssima. Conheço o António Augusto Menano há muitos anos, também porque já tenho alguma idadezinha, sou mais velho que a doutora Isabel Maranha Cardoso, e conheço-o há muitos anos. É um homem que viveu 5 anos em Macau, deixou lá a obra, há um livro até que está traduzido em chinês, e por isso esta homenagem, reproduzindo uma fotografia dele numa cerimónia pública, é extremamente merecedora do nosso aplauso, e António Augusto Menano está de parabéns.
Passemos então para, ainda na edição de segunda-feira, para uma breve análise aos resultados das eleições intercalares na freguesia de São Pedro, que foram vencidas por António Salgueiro, candidato que se candidatou nas listas do PS, pelas listas do PS. Era um resultado previsível? Era um resultado previsível, ou seja, era previsível que o PS ganhasse. Eu não estava à espera que ganhasse com uma percentagem tão elevada, porque a CDU tem um representante na Assembleia de Freguesia e o PSD tem apenas um representante na Assembleia de Freguesia, portanto foi uma vitória retumbante. 7-1-1. Por isso eu aqui só lamento o alinhamento da população face às eleições, porque estas eleições tiveram uma taxa de abstenção muito elevada e eu lamento muito que nos dias de hoje, quando o voto é livre, quando as pessoas devem participar na vida pública, numa comunidade pequena ainda por cima, em que as pessoas todas se conhecem, que as pessoas não participem exercendo o seu direito de voto. Tenho muita pena. Que análise faz aos resultados, Isabel Maranhão? Eu acho que talvez por isso, por ser uma comunidade muito pequena e por todas as trapalhadas, entre aspas, que sucederam previamente este processo eleitoral e que conduziram este processo eleitoral, talvez por isso, se calhar a abstenção foi maior, porque as pessoas também desencantam-se facilmente quando as coisas não correm, e tinha havido umas eleições há bem pouco tempo, não é? E as coisas não correram como deviam. Mas espanta-me, apesar de tudo, o resultado do Partido Socialista, encontrando neste resultado apenas uma explicação, que é cada vez mais as pessoas nos locais votam por as pessoas e não propriamente por a cor política. Vamos então aos assuntos que vocês trouxeram para esta edição do Aqui Entre Nós, João Pedro. Olha, eu só quero salientar que durante esta semana houve na Casa do Paço uma reunião muito importante sobre a azulejaria. E porquê que isto é importante? Porque nós temos na Figueira da Foz um acervo verdadeiramente extraordinário de azulejos de Delft. Delft é uma cidade na Holanda, que é famosa pelos seus azulejos, e portanto aqui foram estudados não só aqueles azulejos, como outros azulejos que Portugal tem. A Figueira da Foz, na Casa do Paço, no meu entender, é das maiores referências culturais que a Figueira pode ter, porque todos aqueles azulejos são diferentes e são muito pouco conhecidos. A maior parte da população figueirense não conhece os azulejos da Casa do Paço, mas a Casa do Paço está aberta ao público, não sempre, mas tem lá um horário fixado à porta, e por isso esta reunião, que trouxe até à Figueira da Foz diversos especialistas, é de louvar e é uma forma de divulgar a Casa do Paço e os seus azulejos. Qual é o assunto que trouxe? Era apenas uma pequena nota que não é muito, não vai ter um impacto muito grande sobre a Figueira da Foz, mas tem a ver com a reforma do setor da água. E que as pessoas normalmente não estão atentas a esta problemática dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e, digamos que, do monopólio das águas de Portugal. É um assunto às vezes muito falado e que eu acho que as pessoas não têm ou não lhe dedicam a atenção suficiente, porque também não é bem clarificado, mas que a mim me preocupa muito, porque mais uma vez o Governo vai encaixar prejuízos brutais ao no fundo privatizar sistemas multimunicipais, como as águas do Zezericó, águas do Mondego, etc. Portanto, alguns prejuízos que estavam sobre essas empresas vão ficar agora agregadas, portanto vão ficar macro-agregadas e pode conduzir na nossa região a aumentos significativos do custo da água. Fica aqui e assim concluída esta edição do Aqui Entre Nós, os comentários de Isabel Maranhão Cardoso e João Pedrosa Russo sobre as notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras.